Se o seu PC desliga durante jogos e aplicações pesadas, fique nesse vídeo porque eu vou te mostrar 5 motivos para isso acontecer e 5 soluções. Fonte de alimentação fraca. A primeira causa, e também mais fácil de identificar, é quando sua fonte de alimentação não dá conta da sua configuração. Isso acontece porque o funcionamento da fonte é lelé. Eu faço isso porque o lelé, sempre que pega algo inteiro, sai espalhando para tudo quanto é lado. E é mais ou menos isso que a fonte faz. Na nossa tomada, a energia vem 110 ou 220, porém esse valor não pode ir completo para os nossos componentes. Então a fonte tem um trabalho de dividir esses valores. Acontece que a fonte tem uma capacidade de quantos watts podem ser convertidos, seja 400 watts, 550 ou 600. Quando a gente está utilizando o nosso computador para uso casual, sem nada pesado, o consumo é reduzido para economizar energia, calor e prolongar a vida útil. Porém, quando a gente abre um jogo ou um programa que demanda mais, os componentes passam a pedir mais energia, e logo a fonte tende a entregar mais. Quando a fonte não dá conta de entregar o suficiente, ela simplesmente desarma para evitar que chegue tensão acima ou abaixo do normal. E aí, meu querido, o PC desliga. Para saber se sua fonte de alimentação aguenta sua configuração é muito simples. Primeiro pressione no teclado a tecla Windows mais a letra R. Dentro da janela que abrir, digite DXDIAG. É muito importante fazermos isso para conhecermos os componentes do nosso PC e quanto eles consomem. Para fazermos isso, na primeira tela vamos anotar o nome do nosso processador. Em seguida clicaremos na aba Exibir, para sabermos qual é a nossa placa de vídeo. Se for vídeo integrado, pode pular esse passo. Vamos anotar o nome da nossa placa de vídeo e em seguida iremos pesquisar o TDP de cada um, que é o quanto de energia ele consome em uso máximo. Para isso é só a gente pesquisar o nome do dispositivo com a palavra TDP no final. Quando a gente encontrar essas duas informações, é só somar as duas e acrescentar 100 no final. Essa é uma média do consumo da sua máquina. Com esse número em mãos, vamos olhar o rótulo da fonte. Pode ficar do lado ou em cima. No rótulo vamos verificar quantos watts a fonte entrega na linha de 12 volts. Se for igual ou superior ao valor da conta, é quase certo que sua fonte não é o problema. Temperatura do processador. Igual a gente viu anteriormente, todo processador tem um TDP rotulado, que é o consumo estipulado máximo. Sabendo disso, esse consumo depois de usar é transformado em calor, o qual é expelido no IHS do processador, que é essa parte metálica onde tem o nome gravado. A peça que usamos para resfriar o processador é o CPU Cooler. Componente esse que tem uma parte de alumínio ou cobre, chamada de dissipador, e uma fan, mais conhecida como ventoinha. Quando o cooler tem um suporte de TDP abaixo do que o processador entrega, ele não vai conseguir manter o processador com boas temperaturas em 100% de uso, e logo as temperaturas subirão. Dependendo do cenário, o processador vai esquentar tanto que vai desligar por segurança. Se isso estiver acontecendo, é bastante simples de identificar. Basta pesquisarmos o modelo de cooler que temos e procurar pela informação de até quanto de TDP ele suporta. Aqui fica uma indicação de cooler muito bom e barato. O ICED Mini da Deepcool. A versão 2.0 está saindo por R$ 65 com frete grátis na sua primeira compra na Amazon. Esse cooler, por exemplo, suporta processadores com até 100 watts de TDP. Então vemos que ele levaria numa boa o meu processador. A não ser que eu tenha esquecido de um ponto muito importante. Quando o calor do processador é expelido no IHS do processador, o calor perde um pouco de fluxo porque a superfície do processador não é plana. Como vocês conseguem ver, o vídeo que está passando aí na tela tem diversas ranhuras no processador. Então aqui entra a pasta térmica. Quando você tem certeza que seu cooler dá conta do seu processador e ainda assim as temperaturas não estão ideais, a pasta térmica pode estar atrapalhando. A pasta térmica serve para criar uma fina camada entre o processador e o dissipador, para tirar essas lacunas de ar e ajudar na transição do calor. Acontece que com um certo período a pasta térmica resseca e perde eficiência, atrapalhando a transferência do calor. Então é muito importante que caso você esteja suspeitando que a sua pasta térmica esteja ressecada, que você tire o cooler e dê uma analisada para conferir se ela está ressecada ou não. Se estiver, basta trocar que já ficará bala. Sobre indicações eu deixo duas para vocês. A primeira é uma Implastec simples, à base de silicone, que tem 0,4 watts metro Kelvin de condutividade. Quanto maior esse valor, mais efetiva será a transferência do calor que é gerado no IHS do processador para a base do dissipador ou cooler. Essa tá bem baratinha e com certeza vai ser melhor que ficar sem ou com uma pasta térmica ressecada que seja. Outra indicação que tenho para vocês é a pasta térmica Rise Mode Silver Code. Essa aqui é com acabamento de prata e condutividade de 7,5 watts por metro Kelvin. Esse modelo sendo ideal até para placas de vídeo que exigem uma aplicação diferente de pasta térmica. Aqui no processador, quando tiver com a pasta térmica em mãos, você pode colocar uma gota com um tamanho semelhante a um feijão e prender o cooler que a pasta térmica seria distribuída uniformemente. É assim que faço e acho ser a melhor forma.
Mas fica à vontade para pesquisar outros meios de colocar e testar. Feito isso, a temperatura com certeza melhorará e o problema de temperatura irá cessar. Temperatura da placa de vídeo. Esse problema, apesar de muito semelhante com o do processador, exige um tratamento um pouco diferente. Com a placa de vídeo costuma vir com um cooler próprio, o problema tende a ser algo relacionado, mas não especificamente nele. Algumas causas da placa de vídeo estar superaquecendo pode ser desde um acúmulo exagerado de sujeira nas ventoinhas e na placa por si, ou até mesmo um rolamento danificado na ventoinha. As soluções vão desde uma modificação na curva dos fãs até mesmo uma limpeza completa. Mas antes de recomendar qualquer solução, é necessário saber se de fato nossa placa de vídeo está esquentando, e para isso precisaremos de um programa específico para realizar um monitoramento da placa quando estamos fazendo alguma função que use mais ela, como jogar um jogo ou editar um vídeo. O programa que usaremos para isso é o MSI Afterburner. A gente consegue realizar o download dele com bastante facilidade através de uma pesquisa no Google. Realizado o download, basta instalar como qualquer outro programa e depois de instalado abriremos o programa e clicaremos na engrenagem na esquerda. Após isso, iremos na aba monitoramento e ativaremos a caixa temperatura da GPU e mostrar informações na tela. Aqui dentro tem muitas opções interessantes, como mostrar o FPS em tempo real e os demais componentes, mas por hora vamos focar só na temperatura da GPU. Após isso, partiremos para a aba informações na tela e clicaremos na primeira caixa onde está escrito nenhum e colocaremos uma combinação para abrir o programa dentro do jogo. Feito isso, aplicamos e partiremos para o game. Dentro do ambiente do jogo, apertaremos a combinação e aparecerá a temperatura da placa de vídeo na tela em tempo real. E aí, meu querido, se você ver a temperatura subindo muito rápido e passar dos 90 graus, você achou o seu problema. Com certeza você achou o problema. E a solução para problemas de temperatura na sua placa de vídeo podem ser muitos. Primeiro e mais simples, recomendo você dar uma olhada e tentar aumentar a curva do fã. Algumas placas de vídeo vêm de fábrica com uma configuração para a ventoinha da placa de vídeo rodar mais devagar para evitar barulho, mas em alguns casos isso pode acabar aumentando muito a sua temperatura. Para fazer isso, ainda dentro do MSI Afterburner, iremos mais uma vez na engrenagem, mas dessa vez miraremos na aba ventoinha, marcaremos a opção habilitar perfil automático para controle da ventoinha. Na parte vertical teremos a porcentagem que queremos que a ventoinha gire e na parte inferior aqui a temperatura ela atinge esse patamar. Aqui varia muito de projeto, então fique à vontade para testar as configurações, mas tenta colocar o fã para girar a 100% antes dos 75 graus. Se o PC parar de desligar durante os jogos, seus problemas era a temperatura da placa de vídeo, e essa é só uma das muitas opções de remediar o problema. Outra solução que vocês podem fazer consiste em fazer a limpeza da placa e dos fãs, seguido do dissipador com uma escova velha, preferência seca ou um pincel macio para remover as sujeiras. E após essa limpeza, para melhores resultados, troque a pasta térmica. Aqui, diferentemente do processador, somente pasta térmica prata é recomendada. Só cuidado para não encostar a pasta térmica em nada, pois ela pode ser condutível e fechar algum tipo de curto. Diferentemente dos processadores, a aplicação da pasta térmica na placa de vídeo precisa ser espalhada por toda a superfície do die, visto que as placas de vídeo mais simples não possuem IHS. Mas um cuidado aqui. Coloque uma camada fina, mais pasta térmica do que o necessário irá atrapalhar ao invés de ajudar, visto que a distância entre o dissipador e o chip ficará maior. Uma outra opção de solução que você pode fazer para deixar sua placa de vídeo mais fria, mas que exige muito cuidado e pode acabar danificando a mesma e fazendo um undervoltage. Os fabricantes sempre mandam os componentes com uma folga na voltagem, ponto de caso o usuário venha tentar fazer um overclock, ele não perca a estabilidade total da sua placa. Porém, esse pequeno acréscimo de voltagem pode fazer uma diferença significativa na temperatura da sua placa de vídeo. Portanto, pesquise bem o passo a passo de como fazer o procedimento do seu modelo específico de placa de vídeo. Caso for fazer, tenha em mão um regravador de BIOS para caso algo dê errado. Falha nos módulos de memória RAM. Outro problema que pode fazer o PC simplesmente perder o vídeo e desligar durante jogos é falha nos módulos de memória RAM. Apesar de não ser tão frequente, pode acontecer devido a quando o sistema está ocioso, utilizar uma quantia bem menor da sua memória RAM total, e com isso fazer com que um setor com um possível defeito fique isolado, dando a impressão que está tudo funcionando corretamente. Porém, quando você abre seu jogo, o problema aparece. Para saber se seus módulos de memória estão com defeito é muito simples. Basta clicar no ícone do Windows e digitar a palavra diagnóstico. Ao clicar na primeira opção, uma caixa de notificação aparecerá perguntando se você quer reiniciar o seu computador e realizar os testes de memória. Após isso, basta aguardar e caso algum erro exista, você será notificado no teste. Caso você tenha mais de um módulo de memória, vai precisar fazer o teste novamente, tirando um por vez para saber em qual módulo está o problema. Encontrando um módulo defeituoso, o que se pode fazer é limpar com uma borracha escolar, pois pode ser um problema simples, como uma sujeira ou alguma pena que caiu no slot. Caso não resolva, o melhor é você fazer substituir por um módulo funcional. Gabinete com ventilação ruim.
Se caso você tenha feito os procedimentos para reduzir a temperatura do processador e da placa de vídeo e mesmo assim eles ainda estão quentes, seu problema pode ser um gabinete onde o espaço é tão apertado que chega a atrapalhar o fluxo de ar. Um exemplo bom sobre isso são gabinetes com frente de vidro, o qual impede por completo a passagem de ar para os componentes, ou também gabinetes fechados, como é o caso do Pichau HX300, que não tem a frente de vidro, porém é totalmente fechado, que dificulta muito a passagem de ar. Para saber se seu gabinete está interferindo nas temperaturas do seu hardware, faça um teste com o seu gabinete aberto. Se as temperaturas melhorarem consideravelmente, saiba que o grande vilão é o componente mais bonito do seu PC. Considere substituir por um modelo melhor ou maior ou fazer alguma adaptação para ajudar a melhorar a sua temperatura. Aqui vai uma dica: sempre que for comprar um gabinete novo, opte por modelos com a frente colmeia ou modelos chanfrados como o Mancer Typhoon, que eu recomendo bastante. O link de algumas opções estará na descrição abaixo. Com certeza, desligamentos em momentos indesejados no PC é um saco. Só não é pior do que querer montar um PC novo e não saber por onde começar. Por isso eu recomendo muito que você se inscreva no canal, pois aqui você sempre está atualizado e com o melhor conteúdo em mãos. Sugiro também que entre no nosso grupo de promoções, pois lá você encontrará as melhores ofertas. Muito obrigado por assistir até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Você quer fazer sua primeira compra no AliExpress? Você tem dúvida de qual loja comprar? Pois então conheça a Mega Planilha Descomplicando. Nela você encontra diversos produtos de vendedores confiáveis com foto e informação, de kitzinhos a CPU Cooler, links na descrição.